Olá, começa agora mais um Alesp Conecta e hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. No bate-papo de hoje eu converso com o Dr. Danilo Heflin, que é endocrinologista. Vamos falar sobre os cuidados com os pacientes com diabetes no contágio do novo coronavírus. Doutor, bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui com a gente no Alesp Conecta. Eu que agradeço, é um prazer falar contigo, Caterine, e com os telespectadores da Alesp. Com certeza. Bom, doutor, antes da gente falar, então, sobre o tema central desse programa, né, que são aí os cuidados que os pacientes diabéticos precisam ter neste momento, né, nesse momento tão delicado de pandemia pelo novo coronavírus, eu acho importante a gente começar explicando rapidamente para o nosso telespectador o que é, de fato, a diabetes, e a gente sabe que existem dois tipos, né, o tipo 1 e o tipo 2. Explica para a gente, doutor, em linhas gerais aí, do que a gente está falando. Exatamente, existem dois tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, são os tipos principais de diabetes, embora existam outros, diabetes gestacional e outras formas mais raras de diabetes. O diabetes é uma doença heterogênea, em que o que marca a doença é níveis persistentemente elevados de glicose no sangue, de açúcar no sangue. Os pacientes com diabetes têm taxas mais altas do que o normal de açúcar no sangue, e essas taxas de açúcar podem levar a várias complicações. Podem levar a complicações cardiovasculares, tipo infarto, AVC, doenças renais, doenças de retina, doenças neurológicas. São várias as doenças que estão com mais risco na diabetes, incluindo as doenças infecciosas. As pessoas que têm diabetes e há um mau controle da taxa de açúcar no sangue, elas estão sujeitas a um risco um pouco maior de doenças infecciosas. Isso vale para vírus, para bactérias, para fungos. E isso não é diferente para o Covid-19. O que manda, na verdade, não é a presença do diabetes, não é o diagnóstico do diabetes. Apenas dizer, olha, você é diabético, significa que essa pessoa está mais arriscada a apresentar complicações do Covid-19 ou de contrair o Covid-19? Não. Na verdade, vai depender muito do controle do açúcar no sangue. As pessoas que têm um açúcar bem controlado, que fazem dieta equilibrada, praticam exercícios, têm níveis de glicose mais ou menos perto do normal, essas pessoas têm um risco muito semelhante às pessoas que não têm diabetes. Então, não uma pessoa que é diabética está necessariamente mais arriscada a apresentar as complicações de doenças infecciosas. Certo. Bom, a gente sabe que sempre tem os pacientes que se cuidam mais e os que se cuidam menos, né, doutor? Mas quando até o senhor menciona sobre o paciente aí com a diabetes controlada, quando a gente fala do grupo de risco, né, a gente fala então aí das pessoas com mais idade, com outras comorbidades, e a gente sabe que o diabético, de alguma maneira, ele fica com a imunidade dele aí afetada, né? Por conta, então, da doença. Na verdade, essa Exato. baixa imunidade é que determina realmente uma fragilidade maior do paciente em relação ao novo coronavírus? Exatamente, Caterina. Então, os níveis altos de açúcar no sangue, eles parecem ser tóxicos para o sistema imunológico. Eles parecem afetar o sistema imunológico, deixar nossas defesas um pouco mais fragilizadas. Então, níveis persistentemente elevados de açúcar no sangue por meses, anos, ou seja, o mau controle da glicose pode levar a aumento do risco de complicações por uma queda no sistema imunológico, ou seja, uma queda no sistema de defesa. E quando se pensa em diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, isso também não faz diferença. Até o presente momento,
tanto o paciente com diabetes tipo 1 quanto o paciente com diabetes tipo 2 tem risco aumentado desde que eles tenham a sua glicose, o seu açúcar mal controlado. Então, o que vale sempre é um açúcar mal controlado. É que os pacientes que têm o tipo 1 do diabetes, eles têm um pouco mais de dificuldade de controlar o açúcar em geral. O tipo 1 do diabetes é uma doença autoimune, em que o organismo fabrica uma reação imunológica contra as células do pâncreas que produzem insulina. Então, há uma destruição quase que total das células do pâncreas que produzem insulina. Então, há uma produção de insulina muito pequena. E isso faz com que a pessoa necessite frequentemente de insulina para tratar. Como há uma quase total ausência de insulina, é um pouco mais difícil de controlar os níveis de glicose. Então, geralmente, as pessoas que têm o diabetes do tipo 1 têm um controle um pouquinho mais complicado. Mas isso não necessariamente implica num maior, desde que essas pessoas estejam bem assessoradas, façam sua dieta equilibrada, com exercícios. E as pessoas que têm diabetes tipo 2, elas não têm apenas falta de insulina. De fato, há um pouco, uma leve queda na produção de insulina pelo pâncreas, mas também há o que nós chamamos de resistência à insulina. A insulina não consegue agir tão bem, consegue fazer com que a glicose que está no sangue passe para dentro dos tecidos. Então, acaba sobrando um pouco mais de açúcar no sangue. E o diabetes tipo 2 é um diabetes que geralmente é mais fácil de controlar, porque não há uma ausência completa de insulina, embora parte dos pacientes que têm o diabetes tipo 2 também, com o tempo, possam apresentar uma deficiência grave de insulina. Doutor, então, basicamente, o que o senhor está dizendo aqui, a baixa imunidade, né, ela está ligada, então, a uma elevação do açúcar no sangue, é isso? Exatamente. A baixa imunidade está ligada. Então, parecem haver mecanismos de tóxicos. Parece que o açúcar alto, por um período prolongado, leva a uma diminuição no sistema de defesa. Isso vale para outras infecções também, né? Não só para a Covid-19. A gente sabe que um diabetes mal cuidado, que as taxas de açúcar elevadas aumentam o risco para doenças infecciosas de outras naturezas, né? Bacterianas, por fungos, por vírus, pneumonias e assim por diante. Isso não seria diferente com a Covid-19. O que importa é sempre o bom controle. Certo. Doutor, então não é que o diabético tenha uma maior chance do contágio, né? Uma vez que qualquer pessoa está suscetível aí ao novo coronavírus. O que acontece é que se o paciente, então, que é diabético e não está aí com a doença controlada, vamos dizer assim, o risco de uma complicação é muito maior, justamente porque o sistema de defesa dessa pessoa vai ter uma maior dificuldade de combater o vírus. Quer dizer, a tendência é que o vírus evolua de uma maneira mais rápida nesse paciente. É isso, doutor? Exatamente. Exatamente. O organismo tem um pouco mais de dificuldade em lidar com os agentes microbianos, né, com os agentes invasores. Isso vale para as doenças infecciosas também. Tem um artigo recente mostrando que o risco do diabetes, o risco de apresentar complicações decorrentes do Covid-19 nas pessoas que têm diabetes é mais ou menos 7% maior. São dados levantados de pacientes da China. Uhum. E, doutor, falando um pouquinho das estatísticas, né, de diabéticos no Brasil, o que a gente pode falar a esse respeito? Existem uma porcentagem grande e a gente normalmente se refere ao diabético adulto, né? Mas criança também pode ter, né, doutor, diabetes? Sim, as crianças têm mais a diabetes do tipo 1, como eu havia comentado contigo, aquela que o organismo fabrica anticorpos contra as células do pâncreas que produzem insulina. Por isso que elas geralmente necessitam de insulina desde que começam a ter a doença.
Já os adultos, especialmente aqueles com mais de 40 anos, principalmente aqueles que têm sobrepeso e obesidade, mais frequentemente apresentam o diabetes do tipo 2. E é esse tipo de diabetes, do tipo 2, que está associado com idade, sobrepeso, obesidade, é que vem aumentando. Por quê? Porque a prevalência do sobrepeso e obesidade vem aumentando no Brasil, claro, por causa da diminuição de atividade física, consumo de alimentos processados, ultraprocessados, etc. Como a obesidade e sobrepeso estão aumentando, a presença de diabetes também está aumentando. Se estima que no Brasil, mais ou menos 8% da população seja diabética. Do universo de pacientes diabéticos, a gente tem mais ou menos 90% de pacientes com diabetes tipo 2 e 10% dos pacientes com diabetes do tipo 1. Certo. Doutor, o senhor mencionou então que existem então os diabéticos que se cuidam mais, né, que conseguem controlar aí a doença, outros que se cuidam menos, então acabam ficando mais vulneráveis. O senhor mencionou então o estilo de vida, né, desses pacientes, aí o exercício, uma dieta balanceada, que outros cuidados, até independente do coronavírus, né? Falando então do paciente diabético, que tipo de cuidado esse paciente precisa então levar para a vida, né? Além aí de uma dieta, de exercícios físicos, que outros hábitos é importante que essa pessoa cultive para que realmente ela consiga ter uma qualidade de vida. Além de dieta e atividade física, o controle do estresse também é importante no caso do diabetes. O estresse pode aumentar as taxas de açúcar no sangue, o que não é fácil de controlar atualmente, ainda mais em tempos de Covid, né? A atividade física fica prejudicada, as pessoas ficam mais ansiosas dentro de casa e acabam, muitas vezes, comendo mais, muitas vezes delivery e alimentos industrializados, o que pode acabar piorando o controle. Outra recomendação importante é que as pessoas mantenham o uso regular dos medicamentos, tanto os medicamentos do tipo insulina, quanto os injetáveis e quanto os orais. Não há por que suspender esses medicamentos. Isso foi ventilado em algum momento, mas a recomendação atual é que os pacientes continuem a utilizar os seus medicamentos recomendados pelo médico. Outra coisa importante nesses tempos de pandemia é que o médico pode estar acessível via online, pela internet, por telemedicina. O Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Saúde aprovaram, durante o período de pandemia, a consulta via telemedicina. Então, eu mesmo, por exemplo, no dia a dia, tenho conversado com vários pacientes, em orientações, em uso de medicamentos, em controle da glicemia, que são as taxas de glicose. Então, é importante manter contato com o médico, com o nutricionista, seguir todas as orientações, não deixar de tomar os medicamentos. Outra coisa, Caterine, que é um pouco menos comentada, que eu acho que também vale a pena, pensando na especialidade de endocrinologia, vale a pena comentar, é que a obesidade também é fator de risco para o Covid-19. Então, a obesidade, e muitas vezes a obesidade está associada, está presente também no paciente com diabetes tipo 2, ela passa a ser um segundo fator de risco. Né? Ela passa a contribuir para aumentar um pouco mais o risco de complicações ainda. Então, outros fatores de risco, como obesidade, idade, problemas cardiovasculares, a própria diabetes que nós estamos falando, doenças respiratórias, como bronquite, asma, enfisema, doenças renais, como insuficiência renal crônica, também é fator de risco. Então, outra coisa, os pacientes que estão em tratamento para câncer também correm um pouco mais de risco. Então, a obesidade tem sido menos comentada que diabetes, mas ela é um fator de risco independente e praticamente quase tem o mesmo peso que a diabetes como fator de risco. Então, é muito importante essa conotação também. As pessoas devem se cuidar pensando em que a alimentação também é importante nesse período de pandemia. Eu tenho visto muitas pessoas comerem muito mais por causa da ansiedade, ganhando peso.
Uma vez que a pessoa ganha peso, ela está aumentando o seu risco, tanto porque ela está ganhando gordura, mas também se ela tem diabetes, ela pode também aumentar seu risco pelo mau controle do açúcar. E se ela tem outras doenças associadas, por exemplo, pressão alta, quanto maior o peso, em geral, há aumento da pressão, que também é fator de risco para Covid-19. Tá certo. Doutora, a gente vai para um break. Daqui a pouco a gente vai continuar falando mais sobre esse assunto. O Alesp Conecta vai para um rápido. O Alesp Conecta vai para um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Alesp Conecta, hoje com uma programação especial do combate ao novo coronavírus. Bom, no programa de hoje eu estou conversando então com o médico endocrinologista Danilo Heflin sobre os cuidados com os pacientes diabéticos no contágio ao novo coronavírus. Bom, doutor, continuando então o nosso bate-papo, né? No primeiro bloco a gente falou bastante então a questão, o que é a diabetes, falamos um pouquinho das estatísticas aqui no Brasil. Falamos, então, que esse é um grupo de risco, uma vez, então, que esse paciente não se cuide, né? A tendência é que essa pessoa, então, corra um risco de ter uma complicação maior, caso ela seja, então, contagiada, né, por esse vírus. Eu queria continuar falando um pouquinho sobre algo que o senhor falou, então, no final do segundo bloco, que é a questão dos obesos, né, doutor? Que também não tem sido falado muito sobre esse assunto, como o senhor mencionou, mas os obesos estão também no grupo de risco aí de ter complicações. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor, doutor, então, para o nosso telespectador, por que então, pacientes aí com sobrepeso estão mais vulneráveis, vamos dizer assim, ou correm um risco de ter uma complicação maior. Seria porque, normalmente, então, os pacientes com obesidade, eles têm maior probabilidade de ter uma pressão alta, e outras doenças ligadas à obesidade, seria por isso? Ou seria pela obesidade em si? Essa é uma ótima pergunta, Caterina. De fato, a obesidade está muito associada à pressão alta, a diabetes, doenças cardiovasculares. Então, ela em conjunto com essas doenças, ela de fato pode aumentar o risco de complicações pelo Covid-19. Mas não é só por isso. Ela é um fator de risco independente. Vamos supor que a pessoa tenha apenas obesidade, mas ela não tem pressão alta, ela não tem diabetes, ela não tem doenças cardiovasculares. É aquela tipo que muita gente comenta de obeso saudável, isso é utopia. Mas vamos imaginar que essa pessoa só tenha obesidade. Mesmo assim, ela está com mais risco de apresentar as complicações do Covid-19, porque a obesidade é um fator de risco independente. Parece que o estado inflamatório do organismo, decorrente do excesso de gordura, parece atrapalhar o nosso sistema de defesa. Não se sabe bem ao certo qual é o mecanismo. O que se sabe é que as pessoas que estão obesas têm um estado inflamatório e isso talvez atrapalhe o nosso mecanismo de defesa. Essa é a hipótese. E, claro, as pessoas que têm síndrome metabólica, a pessoa ganha peso, por exemplo, e ela vai ganhando também, muitas vezes, aquela gordura que fica lá dentro do abdômen, que nós chamamos de gordura visceral. Inclusive gordura dentro do fígado, que nós chamamos de esteatose hepática. Essa gordura lá dentro, entre os nossos órgãos, ela aumenta a índice inflamatória. E as pessoas, então, que têm síndrome metabólica, ou seja, obesidade, mais gordura visceral, muitas vezes pressão alta, muitas vezes diabetes, aquela cintura abdominal muito aumentada, elas correm um risco de aproximadamente 6 vezes maior de apresentar as complicações do Covid-19. Então, atualmente se atribui essa possibilidade de maior risco de complicações por esse estado inflamatório que o organismo se encontra nos pacientes obesos.
É importante o senhor esclarecer isso, né, doutor? Porque muitas vezes a gente tem alguns mitos na nossa cabeça. A gente imagina uma pessoa magrinha, fraquinha, né? Aquela que vai ter o sistema imunológico aí debilitado, vamos dizer. A gente não associa a figura, vamos dizer, da pessoa com mais peso como uma pessoa que pode ter um sistema imunológico baixo. E é um ledo engano, né, doutor? Porque pelo que o senhor está falando, então, no caso da obesidade, existe aí uma inflamação interna, vamos dizer, e que isso, então, influencia na imunidade do paciente, né, doutor? Exatamente. Vale como mais um fator de risco. É interessante que tem um trabalho que foi publicado no Lancet, que é uma revista médica muito importante. Ele foi publicado em março. E são pesquisadores britânicos que avaliaram a população chinesa. Lá na China, eles encontraram o risco de mortalidade, a taxa de letalidade, nós chamamos, do Covid-19 em torno de 3,7%. Mas esse 3,7% é em relação aos pacientes que foram confirmados, né, com testes, demonstrando que tinham Covid, com tomografia, etc. Então, eles fizeram uma estimativa e eles encontraram que o risco de mortalidade é, claro, menor do que o que a gente tem observado. Porque tem muitas pessoas que têm a infecção de forma quase assintomática ou pouco sintomática. E essas pessoas não vão até o hospital, acabam não fazendo o diagnóstico. Então, eles fizeram, por modelos matemáticos, uma estimativa. E eles chegaram à conclusão que a taxa de mortalidade lá da China foi em torno de 0,66%. E essa taxa de mortalidade aumenta muito quando, o que a gente já sabe, a idade é maior que 80 anos. Então, além de idade, temos vários outros fatores de risco, né, como a obesidade, a diabetes e outros mais. É interessante que quando eles pegaram crianças de 9 anos ou menos, a taxa de letalidade foi muito baixa, foi de 0,0016%. Então, as crianças parecem lidar muito bem com essa infecção, salvo, obviamente, exceções. E, doutor, o senhor mencionou a questão da saúde mental também, né, nesse período que nós estamos vivendo, de quarentena, de isolamento, quer dizer, a preocupação também, né, natural nesse momento, quer dizer, isso tudo pode influenciar muito a nossa ansiedade e automaticamente o que a gente acaba comendo, né, porque quando a gente está mais ansioso, muitas pessoas têm uma tendência maior de beliscar mais, de comer um docinho ali para se sentir melhor. Quer dizer, esse é um momento que a gente precisa se preocupar muito com esse aspecto emocional, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. É justamente o que eu estava falando. Eu vejo muitos pacientes ganhando peso nesse período. É um período complicado. É um período que nós nunca passamos, né? Pelo menos a minha geração. Nós nunca tivemos uma pandemia. Então, é um período que nós estamos aprendendo muito, né? E as pessoas têm que tentar, dentro das possibilidades, incrementar um pouco a atividade física, mesmo dentro de casa, né? Tentar fazer atividade física mesmo online. Hoje em dia, com esse Covid-19, a gente está aprendendo na marra, né, a usar mais a web, né? Até consulta médica, né? A gente nem imaginava que consulta médica fosse ser feita por telemedicina, e agora a gente está tendo que fazer por telemedicina por causa desse momento mais difícil. Então, é uma fase difícil mesmo que todos estamos enfrentando. O senhor mencionou da telemedicina, é algo que é bastante importante, né, doutor? Porque a telemedicina, a gente tinha uma regulamentação de 2002 ainda da telemedicina, né, e era bem restrita, quer dizer, o médico poderia à distância aí analisar os exames de imagem, mas na outra ponta, do lado do paciente, precisava ter um médico assistente. Quer dizer, uma coisa bem restrita. E agora, com a pandemia pelo novo coronavírus, houve então a aprovação, né, da lei federal, se não me engano, é 18.989 de 2020, então que autoriza aí a telemedicina nesse período de pandemia pelo novo coronavírus, até para que as pessoas não vão ao hospital e
e com o risco de ser infectada, quer dizer, esse é um recurso bacana, né, doutora? Até mudando um pouco de assunto, o senhor acha que essa estrutura que tem sido criada, né, para receber a telemedicina nesse momento, então, documentação eletrônica, prontuário eletrônico, tudo isso que tem sido implementado, está, de alguma maneira, preparando o caminho para que a telemedicina fique aí com a gente mesmo depois da pandemia? Eu acho que é uma boa questão. De fato, nós tivemos que fazer isso de uma forma muito acelerada, sem as condições para fazer isso, né? Nós estamos usando os aplicativos, Skype, o WhatsApp, aquilo que tem à mão. Mas isso tem que evoluir bastante, né? Porque é uma tendência. O grande problema ainda, no caso da telemedicina, é principalmente o exame físico. Nós ainda não temos uma maneira, uma solução para viabilizar o exame físico à distância. Eu acho que nós dependemos disso, né? Na medida que a tecnologia avança, nós vamos ter recursos cada vez maiores para poder identificar ou fazer o exame físico à distância. O que falta, na verdade, é a ferramenta, né? Nós vamos ficar na dependência dessa ferramenta. Mas certamente nesse contexto que nós estamos, é o que nós temos agora. Isso tem sido muito importante. Eu falo, por exemplo, com pacientes todos os dias, várias vezes, muitas vezes tirando dúvidas. Vai para o hospital, não vai para o hospital, dieta, medicações. São muitas coisas que acontecem no dia a dia, muitas dúvidas, tudo muito novo para a gente, né? Mas eu acho que seu levantamento é muito oportuno e eu acho que é uma tendência. A gente acabou sendo obrigado a fazer a telemedicina, mas ainda, né, de uma maneira inadequada. Mas eu acho que a tecnologia chega lá. Com certeza. Doutor, o senhor falou também, agora voltando, né, para o tema central aqui do nosso programa, então são os cuidados aí dos diabéticos dentro desse contexto da pandemia pelo novo coronavírus. O senhor falou então que é importante que o paciente continue então usando os medicamentos orais, injetáveis, enfim, que ele continue normalmente. Quer dizer, não existe então, doutora, a necessidade que esse paciente consulte o médico para saber se precisa de alguma alteração na medicação. Ele pode continuar tomando normalmente aí. Exatamente. Os pacientes devem manter as medicações prescritas e só deverá haver mudança com nova orientação médica. Por enquanto, não há nenhum medicamento utilizado para diabetes, não há evidências robustas de que qualquer um desses medicamentos possa aumentar risco de complicações pelo Covid-19. Então, no momento, sim, todas as medicações devem ser mantidas. Certo. Doutora, a gente falou muito do diabético, né? Que tem o tipo 1 e o tipo 2, mas tem também o paciente que é pré-diabético. Explica para a gente um pouquinho o que seria, então, esse paciente pré-diabético e também se ele, de alguma forma, se enquadra aí nesse grupo de risco, pelo aspecto da imunidade, enfim. Explica para a gente. Excelente ponto, Caterina. O paciente que tem pré-diabetes, ele tem a glicemia intermediária. Ele não tem a glicemia normal, ela tem a glicemia um pouquinho maior do que deveria, mas a taxa do açúcar está na trave. Por exemplo, a glicemia normal vai até 99. Entre 99 e 125 é a taxa intermediária. E 126 para cima, a gente considera diabetes. Então, o paciente que tem, por exemplo, 110 de taxa de açúcar no sangue, ele está numa faixa intermediária. A gente considera esse paciente pré-diabético. Esses pacientes têm apenas um pouco a mais de taxa de açúcar no sangue. E, pelo menos até o momento, pelos dados disponíveis, não há evidências de que as pessoas com pré-diabetes tenham um risco maior de apresentar as complicações do Covid-19. Eles parecem apresentar exatamente os mesmos riscos das pessoas não diabéticas. Assim vale também para os diabéticos bem controlados. Tem um outro exame que é a hemoglobina glicada. Esse exame é muito interessante porque ele mostra a concentração
média da glicose nos últimos 3 meses. Ele não mostra só a concentração da glicose naquele minuto em que está colhendo sangue. Ele mostra a média dos últimos 3 meses. Então, ele é muito bom para mostrar se um paciente está bem controlado ou não do seu diabetes. A pessoa que tem pré-diabetes tem a hemoglobina glicada um pouquinho maior. Então, a hemoglobina glicada normal vai até 5,6. Então, a pessoa que tem 5,7 até 6,4 entra na faixa que nós chamamos de pré-diabetes. Então, essas pessoas que têm esses valores de hemoglobina glicada também parecem apresentar o mesmo risco de uma pessoa não diabética de apresentar as complicações do Covid-19. Então, as pessoas pré-diabéticas não estão correndo maior risco pelo Covid-19. Certo. Doutor, muito bom falar com o senhor, foi muito esclarecedor o nosso bate-papo. Nosso tempo é curto aqui no Alesc Conecta, então quero agradecer a sua participação aqui com a gente, foi muito esclarecedor e espero então podê-lo receber outra vez para falarmos de outros assuntos aqui no nosso programa. Ok, é só convidar. Foi um prazer falar contigo. Obrigada, doutor. O Alesc Conecta fica por aqui. Muito obrigada pela sua importante audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.